E a gente volta para o Brasil, precisa falar, claro, do pacote fiscal, o assunto do momento dessa última semana principalmente. Além do dólar, claro, a gente conversa agora com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Tudo bem, ministro? Obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui novamente. Tudo bem, Muriel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar. O prazer é nosso, ministro. Quero muito te ouvir sobre a sua avaliação diante do que a gente está vendo que passou agora no Congresso. A gente sabia que seria um processo difícil, muita articulação seria necessária, mas a gente teve que acompanhar uma articulação muito rápida. Estamos falando aí que hoje, inclusive, é o último dia antes do recesso parlamentar, o último dia útil para os parlamentares. Foi uma correria. Votaram, aprovaram, e aí a gente tem a Haddad falando que vai ter uma desidratação do pacote fiscal de R$1 bilhão. Por outro lado, o Thiago Sbardelotto, economista da XP, está falando que a desidratação é de R$8 bilhões. De que forma que o senhor avalia, então, esse cenário que a gente está acompanhando agora? Olha, certamente está mais perto de 8 do que de 1, né? Os cálculos estão sendo feitos, você vê, o governo perdeu parte do que ele economizaria com o fundo do Distrito Federal, né? Teve algo muito, eu diria, muito importante que foi perdido, que é a regra ou as regras para moralizar os inaceitáveis privilégios salariais do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? O governo tinha proposto que os penduricalhos seriam, quando fossem justificáveis, regulados por lei complementar. Então, esse assunto sairia para uma lei de natureza constitucional e, portanto, obrigaria não apenas a União, mas os estados e municípios. O que é que aconteceu? O deputado mudou de lei complementar para lei ordinária. Agora só vai valer para os juízes e procuradores do governo federal. Só que os maiores escândalos de remuneração, o maior volume de dinheiro que é direcionado para esses altos funcionários, o grosso é nos estados. Portanto, foi uma malandragem, chamamos aqui, que subrepticiamente tirou os juízes, procuradores estaduais da medida, né? Que era, como eu disse, deixa eu me reafirmar, era mais importante, né? Então, eu acho que, mesmo que seja o número do ministro da Fazenda, e é bom que tenha sido o que ele pensa, não é suficiente para atacar o problema da crescente elevação da relação entre a dívida pública e o PIB. Ela vai continuar crescendo. Para estabilizar essa relação e depois começar até a diminuir, será necessário um superávit primário entre 2% e 3% do PIB. O governo está prometendo estabilidade, portanto, não tem superávit. Então, a questão é saber, essa calma que está hoje prevalecendo no mercado financeiro em relação ao dólar e aos juros futuros, vai prevalecer? Eu acho que é difícil de dizer, mas não surpreenderá se em algum momento essa alta desses dois indicadores começar a acontecer novamente. Porque o problema básico que gera e gerou a crise de confiança no governo foi a questão fiscal. E ela não foi resolvida. Na esteira da decisão do Fed dos Estados Unidos, que tentam se recuperar, inclusive a gente acompanhou os principais índices da Bolsa Europeia, inclusive sentindo bastante os impactos do resultado lá do Federal Reserve, da decisão do Federal Reserve, principalmente o cenário para o ano que vem. Eles estão sentindo desde quarta-feira e o cenário não foi diferente nessa sexta. Os investidores reagiram também ao novo alerta do presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, que voltou a cogitar a aplicação de tarifas sobre os produtos da União Europeia, aumentando esse receio de uma guerra comercial global. Trump que cobrou a União Europeia a aumentar as compras de petróleo e gás americanos. Mais uma questão, então, para a gente ficar de olho, que volta a preocupar a Europa. Não à toa, as bolsas europeias, as principais, fecharam, então, com esse recuo diante das novas ameaças de Donald Trump. Mas atualizo aqui as bolsas americanas nesse momento para vocês, todas elas operando em alta, tá? A gente tem S&P 500 operando com quase 1,80% de alta, Dow Jones subindo 1,88% e Nasdaq continua no seu ritmo aí de máximas históricas, agora subindo 1,86%.
Muito bem, agora olhando para o nosso Brasil, gente, temos aqui um dólar que nesse momento opera R$ 6,08, uma queda de 1,17%, diminuiu essa queda, portanto, nas últimas horas, e um Ibovespa que voltou a subir, viu? Virou agora há pouco, mas está subindo 0,03% nos 121 mil pontos. E a gente volta para o Brasil, precisa falar, claro, do pacote fiscal, o assunto do momento dessa última semana principalmente. Além do dólar, claro, a gente conversa agora com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Tudo bem, ministro? Obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui novamente. Tudo bem, Muriel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar. O prazer é nosso, ministro. Quero muito te ouvir sobre a sua avaliação diante do que a gente está vendo que passou agora no Congresso. A gente sabia que seria um processo difícil, muita articulação seria necessária, mas a gente teve que acompanhar uma articulação muito rápida. Estamos falando aí que hoje, inclusive, é o último dia antes do recesso parlamentar, o último dia útil para os parlamentares. Foi uma correria, votaram, aprovaram, e aí a gente tem a Haddad falando que vai ter uma desidratação do pacote fiscal de R$1 bilhão. Por outro lado, o Thiago Sbardelotto, economista da XP, está falando que a desidratação é de R$8 bilhões. De que forma que o senhor avalia, então, esse cenário que a gente está acompanhando agora? Olha, certamente está mais perto de 8 do que de 1, né? Os cálculos estão sendo feitos, você vê, o governo perdeu parte do que ele economizaria com o fundo do Distrito Federal, né? Teve algo muito, eu diria, muito importante que foi perdido, que é a regra ou as regras para moralizar os inaceitáveis privilégios salariais do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? O governo tinha proposto que os penduricalhos seriam, quando fossem justificáveis, regulados por lei complementar. Então, esse assunto sairia para uma lei de natureza constitucional e, portanto, obrigaria não apenas a União, mas os estados e municípios. O que é que aconteceu? O deputado mudou de lei complementar para lei ordinária. Agora só vai valer para os juízes e procuradores do governo federal. Só que os maiores escândalos de remuneração, o maior volume de dinheiro que é direcionado para esses altos funcionários, o grosso é nos estados. Portanto, foi uma malandragem, chamamos aqui, que subrepticiamente tirou os juízes, procuradores estaduais da medida, né? Que era, como eu disse, deixa eu me reafirmar, era mais importante, né? Então, eu acho que, mesmo que seja o número do ministro da Fazenda, e é bom que tenha sido o que ele pensa, não é suficiente para atacar o problema da crescente elevação da relação entre a dívida pública e o PIB. Ela vai continuar crescendo. Para estabilizar essa relação e depois começar até a diminuir, será necessário um superávit primário entre 2% e 3% do PIB. O governo está prometendo estabilidade, portanto, não tem superávit. Então, a questão é saber, essa calma que está hoje prevalecendo no mercado financeiro em relação ao dólar e aos juros futuros, vai prevalecer? Eu acho que é difícil de dizer, mas não surpreenderá se em algum momento essa alta desses dois indicadores começar a acontecer novamente. Porque o problema básico que gera e gerou a crise de confiança no governo foi a questão fiscal. E ela não foi resolvida e provavelmente foi agravada, porque não vai ter a contribuição dos juízes federais e estaduais, o fundo do Distrito Federal terá uma contribuição menor e assim por diante. Super salários também, são vários esses pontos então que a gente começa a ver que acabaram mudando e não vieram da forma realmente como o governo esperava. Até para que a gente entenda um pouco da sua posição diante desse cenário, ministro, a gente viu como é que era o pacote do governo apresentado, a gente viu um mercado, inclusive, que não estava satisfeito com aquele pacote, mas agora a gente tem como é que ficou esse pacote, separado em diversos pontos, em vários projetos de lei, em uma PEC específica também, que acabou de ser promulgada pelo Congresso. Queria entender, ministro, se na sua avaliação da forma como estava antes, feito pelo Executivo, era um volume ok, era um pacote ok da forma como foi apresentado e o problema foi agora com a mudança no Congresso ou não? Da forma como foi entregue, já tinha problemas. Que avaliação que o senhor faz? Olha, na forma como foi proposta ao Congresso, o pacote tinha coisas muito interessantes, muito boas. Por exemplo, esse ataque aos privilégios inaceitáveis
da magistratura e do Ministério Público. Isso praticamente desapareceu, isso foi desidratado, né? Tem a questão de contribuição para o Fundeb, tem muita coisa interessante. Mas um ponto que todos destacaram, isso é uma opinião unânime entre os analistas, inclusive nós da Tendências, é que ele não é suficiente para resolver o grave problema fiscal. E o que aconteceu? O mercado financeiro, na minha opinião, caiu na real. Né? O mercado financeiro, que aqui e acolá achava que o novo arcabouço fiscal iria gerar um movimento de melhora da liquidez, desculpa, da solvência do governo, agora se dá conta que não aconteceu. E pior do que isso, né? E o que eu acho que foi mortal para a credibilidade do pacote foi a ideia de colocar no meio do corte de despesa uma renúncia de receita, né? Com a isenção para quem ganha até salário mínimo no imposto de renda. Eu acho que isso foi mortal. O ministro da Fazenda falou hoje que isso é uma questão de comunicação. Eu acho que não é, tá certo? Aliás, se for de comunicação, é contra, porque o presidente Lula vive dizendo que o Brasil não tem problema. O problema é o Banco Central e o mercado financeiro. E não é isso, né? O problema é uma questão estrutural grave, decorrente de uma rigidez sem paralelo no mundo da situação fiscal. 96% dos gastos primários do governo federal são de natureza obrigatória, segundo os nossos cálculos na tendência. Ora, sobra 4% para financiar as atividades do governo, a ciência e tecnologia, o seguro rural e assim por diante. Isso é insustentável, até porque isso vai piorar. Os gastos obrigatórios continuarão subindo além do ritmo de crescimento dos gastos gerais, né? Tem essa questão do salário mínimo, né? O governo fez aí meio uma gambiarra, digamos assim, não vai ser, agora vai obedecer o teto, né? O limite de expansão do gasto público, que é 2,5%. Acontece que o indicador adequado para tratar de salário é a produtividade, não é uma regra fiscal. Mas seja como for, né? Se a economia crescer mais de 2,5%, provavelmente não vai ser o caso, os salários vão crescer pelo menos 2,5% e continuarão impactando o gasto previdenciário. E só para concluir, Muriel, se você olhar cálculo do próprio governo, do Ministério do Planejamento, indicaram que a revinculação, né, do salário mínimo aos gastos previdenciários vai custar 1,3 trilhão de reais em 10 anos. Isso é a média de 130 bilhões por ano. Não é assim, porque ela começa de um certo valor, depois vai crescendo. Mas vamos fazer um cálculo, uma suposição. Suponha que o custo adicional da vinculação do salário mínimo aos gastos previdenciários seja atualmente de 90 bilhões de reais. O que o governo está prometendo? Economizar 30 bi. Ora, se o presidente tivesse aceito a ideia proposta pela área econômica, tudo indica que isso aconteceu, de desvincular, nós estaríamos no outro mundo. Nós estaríamos no outro mundo. E finalmente, eu não vejo, o dono do governo vai tirar de sua cartola qualquer mágica que permita, com as limitações atuais, um resultado fiscal maior em medidas adicionais que venham a ser adotadas. Ministro, antes da gente seguir falando ainda mais sobre esses pontos do fiscal, a gente teve uma fala importante do presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele disse o seguinte, porque você comentava há pouco questões do judiciário, do poder judiciário, como poderia influenciar quando a gente fala também no cenário fiscal, e aí Barroso falou o seguinte, que o judiciário não é peso relevante na questão fiscal brasileira. Ele cita o seguinte, o judiciário vive com o mesmo orçamento desde 2017, apenas com o reajuste da inflação. Em termos de participação no PIB, tem em torno de 1,2% ou 1,3% de participação, mas se tomarmos a participação há 10 anos, foi expressivamente reduzida. Basicamente, foi um pouco dessa fala que a gente acabou de ouvir também ontem, feita pelo presidente do STF, Barroso. Eu queria te ouvir também, ministro, sobre esse cenário e sobre essa fala de Barroso, que fala que o judiciário não tem um peso realmente relevante quando a gente fala do fiscal. Olha, Muriel, eu respeito muito o ministro Barroso, é um juiz muito culto, muito sério, mas eu lamento isso que ele falou, certo?
porque essa comparação não é adequada. Eu posso amanhã dizer que os funcionários da Receita Federal não são relevantes no gasto público, e não são mesmo. O Judiciário tem um número muito menor de funcionários, tem muito menor gasto de custeio, então ele não é relevante. Uma questão é moral. No momento em que todo o país está sofrendo os efeitos de um desequilíbrio fiscal grave, que está redundando numa crise de confiança que poderá levar o país para um problema muito sério em poucos momentos, vamos dizer, daqui meses, poucos anos até, não é? Não é o momento de fazer uma declaração dessa. Não é aceitável, por exemplo, que a gente veja na maioria dos estados juízes ganhando R$100 mil por mês. Não tem um funcionário público que ganhe isso. Pior, só 60% desse salário paga imposto de renda. Em cima de tudo, isso é um injurioso, tá certo? Então, eu acho que é uma questão moral que tem que ser atacada. Não cabe o privilégio ao que hoje é uma casta do serviço público, e tem mais, sabe? Sabe que eles conseguiram mudar? A grande mudança no pacote fiscal, que eu acho que não foi realçada até agora, pelo que eu vejo por alguns analistas, é a marotagem que o relator fez para mudar uma palavra de complementar para ordinária. Ou seja, a proposta do governo era penduricalho vai ser regulado por lei complementar, que é uma lei que tem natureza constitucional e, portanto, obriga União, Estados e municípios. E mais, até resolver isso, estão suspensos todos os penduricalhos. O que o relator fez? Tirou a suspensão e marotamente mudou. Agora é ordinária. Ora, se é ordinária, só vai valer para a União. Os estados e municípios, os estados que têm judiciário e Ministério Público, ficaram fora. Portanto, o grande vitorioso desse pacote fiscal é a casta do magistério, dos magistrados e dos procuradores. Eles ficaram fora do pacote. Então, eles são a parte mais grave, mais cara desse processo. Portanto, o ministro devia ter pensado duas vezes ao fazer essa declaração, porque ele fez uma declaração baseada numa conta aritmética. Não é assim que se faz. Ministro, quero também te ouvir sobre a fala de Haddad. Agora, ele tomou café, na verdade, com vários jornalistas e ele, ao conversar com os jornalistas, falou algumas frases que seguem repercutindo. Por exemplo, ele disse que a revisão de gastos tem que ser rotina, que não pode ser extraordinária, não pode ser surpreendente. Defendeu, portanto, novas medidas de ajuste. Falou que a ideia, depois desse pacote fiscal que a gente viu aprovar, agora ser aprovado no Congresso, a tendência é de que novos cortes aconteçam ao longo dos próximos anos, mas de forma rotineira, sem ser algo extraordinário, como a gente está acompanhando aí nos últimos dias. Entre as falas também que eu destaco de Haddad nessa manhã, ele disse também que a direita não quer pagar impostos diante desses cortes do fiscal, mas também disse que a esquerda não quer cortar gastos. Queria também saber a sua avaliação com relação a essas falas do ministro. Olha, primeiramente, ele tem certa razão, né? Você tem que estar permanentemente avaliando o gasto público e cortando onde for necessário. Não é como você faça isso todo dia, né? Mas sempre tem... Nós estamos introduzindo, por proposta do Ministério do Planejamento, a ideia da reavaliação ou avaliação periódica dos gastos públicos, que em inglês se chama Spending Review, que isso é adotado na Inglaterra, pioneira no mundo e em vários outros países. Não é? Então, hoje não, hoje você tem um gasto e ninguém avalia se ainda se justifica. Segundo lugar, eu acho que não é a direita nem a esquerda que estão contra esse pacote. São os ricos. E tem rico de esquerda, rico de direita. Né? Por quê, Muriel? Um cálculo feito por um professor do INSPE indica que quem ganha acima de R$50 mil paga uma alíquota de imposto de renda efetiva de 13%. Então, eu posso te garantir que todas as secretárias desse rico pagam mais imposto de renda proporcionalmente que eles. Como falou o Warren Buffett nos Estados Unidos, ele falou que minha secretária paga menos imposto de renda do que eu. Isso é uma questão que está sendo discutida no mundo inteiro, no G7, no G20, na OCDE, que estabeleceu um piso mínimo de contribuição, tá certo? Então, dizer assim, o governo parece estar propondo que seja 10%. E não é nada complicado. 10%. Se calculou imposto de renda, ele pagou o equivalente a 8%, ele
vai pagar os 2% que restantes, né? Claro, o erro, eu digo, desse processo foi enfiar essa questão do imposto de renda no pacote fiscal. Seja porque tem um impacto de renúncia que tem um sentido oposto ao da necessidade de ajuste fiscal, e, por outro lado, introduzir uma novidade que tem sua lógica, está sendo debatida em todo mundo, mas precisa ser discutido, isso precisa ser debatido, isso precisa ir para seminário, vai ter artigo, é coisa para 2, 3 anos, para assentar, vamos dizer assim, um certo consentimento da sociedade e do sistema político para essa mudança fundamental que é justificável para a cobrança do imposto de renda dos mais ricos. Perfeito. Agora, ministro, outro ponto que eu preciso também tratar com o senhor é com relação ao câmbio, né? A gente está vendo um dólar que nesse momento está R$ 6,07, caindo 1,25%. Está distante do que a gente já viu. Ontem mesmo a gente viu um dólar chegando a 6,30, mas diante desse cenário dá para dizer que tudo é possível. Agora a gente ouviu Haddad, ministro, falando também hoje pela manhã que é necessário corrigir o que ele chamou de escorregada do dólar e também falou que foi um problema de comunicação no fim do ano que levou à valorização do dólar, como a gente está acompanhando nas últimas semanas. Certamente, quando ele fala em comunicação, ele está citando também, tentando mencionar o cenário da isenção do imposto de renda, a forma como foi apresentado o pacote de corte de gastos com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O senhor concorda que foi um problema, uma falha na comunicação por parte do governo que fez o dólar dar essa escorregada, como o Haddad falou? Acho que não. Eu respeito muito o ministro Haddad, ele é uma pessoa sensata, ele foge do padrão mental do PT, tá certo? É um homem responsável, mas não é uma questão de comunicação, é uma questão estrutural. E como eu disse aqui, Muriel, se é de comunicação, a culpa é do governo, ele que informa mal. Ao Lula dizer, problema do Brasil não é gasto, gasto é investimento. O problema do Brasil é o Banco Central, é o mercado financeiro. E uma coisa eu achei patética, o ministro da Comunicação dizer que tudo isso aconteceu por causa de uma fake news. Foi aquela notícia que da declaração do Galípolo. Realmente teve essa fake news, mas ela foi rapidamente esclarecida e ela não é, nem de longe, a causa dessa pressão e da subida forte do dólar. E o que disse o ministro? Isso tem que ser investigado, e isso gerou milhões de ganhos, ou seja, pôr a Polícia Federal atrás dessas pessoas, né? É a mesma coisa de botar boi no pasto, né? Para baixar o preço da carne, que não aconteceu no plano real, no plano cruzado, né? Então, o preço da carne subiu porque o congelamento tornou inviável matar boi para botar no mercado. Os pecuaristas perderiam dinheiro. Então, diferentemente do que pensa o ministro Pimenta, há uma questão real, grave, estrutural, que é a insustentabilidade do sistema de finanças públicas do Brasil, particularmente do governo federal, e o risco de continuidade de uma relação entre a dívida e o PIB que vai chegar a 90% daqui a 6, 8 anos. Só para você ter uma ideia, Muriel, nós estamos juntos, sabe de quem? Que tem a mesma situação? Egito, Líbia, Ucrânia. E a Ucrânia está em guerra, certo? Então, o problema do Brasil difere profundamente daquele imaginado, tanto pelo presidente Lula quanto pelo ministro Pimenta, por maior respeito que eles mereçam da opinião pública e minha particularmente. Ministro, até queria ouvir a sua avaliação de qual caminho o senhor acredita que é possível, olhando daqui para frente, olhando para um 2025, que certamente vai ser um ano difícil depois dessa quantidade de aprovações que a gente viu nessa última semana. Importante lembrar que tem reforma da renda, que a Haddad disse que vai demorar um pouco mais para sair reforma tributária da renda, porque ainda precisa organizar, inclusive com alguns erros de cálculo que foram feitos, que ele falou hoje, que vão ter que então ser reanalisados para depois apresentar para o Congresso. A Haddad disse, inclusive, que se saísse dessa gestão do governo sem terminar a reforma tributária da renda e do consumo, ele ficaria chateado. Terminou a do consumo, falta ainda a da renda. A gente tem todo um processo para acompanhar também diante desse cenário. Mas, para além disso, agora a gente fica na expectativa de reforma tributária da renda, também esses cortes rotineiros de corte de gastos, como ele está falando que pode vir a acontecer. Existe algum movimento que a gente pode vir
a ver na sua avaliação para 2025, para 2026, mas principalmente já para esse ano que se inicia, levando em consideração que existe uma deterioração do fiscal, a gente está entendendo que o mercado está muito desconfiado do governo e agora a gente percebe que é um cenário muito complicado para acompanhar. Não à toa, o dólar continua aí nos R$6 e a gente tem o Bovespa aí que dificilmente sobe para os 122 mil pontos nos últimos dias. Olha, Muriel, eu acho que justifica hoje uma reforma do imposto de renda. Tem gente muito competente no governo trabalhando nisso, particularmente o secretário Bernard Api, né? Tem privilégios para a classe média alta e rica no imposto de renda. Não há nenhuma justificativa econômica e social para abater gasto com saúde e educação do imposto de renda. Isso não tem em quase nenhum lugar nenhum do mundo. É algum dos privilégios e outros poderiam ser mencionados como isenções, né, para certos investimentos e assim por diante. Mas eu acho que o ponto mais importante é o que você falou aí. O mercado passou a desconfiar do governo. Ou seja, a ideia que o Lula acalenta de que basta ele falar e as pessoas acreditam, né? Ele diz, a minha mãe me ensinou que não pode gastar mais do que eu tenho, né? Na verdade, o governo dele está gastando mais do que tem. E isso agravou com a PEC da transição e a reintrodução da vinculação de salários, salário mínimo à Previdência. Portanto, a retórica de Lula contradiz a ação do governo. Eu vi o ministro da Casa Civil repetir várias vezes, o governo não abre mão da responsabilidade fiscal. Depende muito do que ele está definindo como responsabilidade fiscal. Pelo que eu, no meu modesto entendimento, responsabilidade fiscal é evitar um desequilíbrio que produz um crescente endividamento insustentável do governo federal. Certo? Mas existem medidas. Eu já pensei muito nisso, né? O que pode fazer que muda essa percepção do mercado? Eu me lembrei de 4 coisas. E eu não tenho nenhuma esperança que vai acontecer, mas ela seria um tiro de canhão na credibilidade, favorável à credibilidade. Primeiro, anunciar que o governo desiste, pelo menos por hora, da isenção de R$5.000. Estudar melhor, debater melhor, ver mais consequências fiscais disso e assim por diante. E ver a coerência, eliminar essa incoerência, né? Segundo lugar, apresentar uma proposta de reforma constitucional eliminando a vinculação do salário mínimo à aposentadoria. O salário mínimo tem que crescer à medida que o país cresce, a produtividade se expande, isso justifica o aumento, porque ela não tem efeitos inflacionários, né? É o trabalhador apropriando uma parte dos ganhos de produtividade da economia. Terceiro, apresentar uma proposta de emenda constitucional desvinculando gasto de saúde de impostos na União, nos estados e municípios. Quarto lugar, uma mesma emenda fazendo essa desvinculação em relação à saúde. Claro, tudo isso seria uma emenda só, né? São 4 ideias. Novamente, eu desconfio que nenhuma delas vai ser adotada. E se for o que o ministro está fazendo, a margem é muito pequena, tá certo? Para você ter uma ideia, os gastos discricionários, que é onde o governo pode atuar, estão diminuindo como proporção do total, né? A instituição fiscal independente, por exemplo, calculou que essa margem equivale a 3,8% do PIB. Só que a simples manutenção das atividades do governo já consome 2% do PIB. Fica 1,8% para investimentos, ciência, tecnologia, cultura, bolsas de estudos de mestrado e doutorado no exterior, né? Seguro rural, como eu falei aqui, que é fundamental para a definição de plantio, né? Então, são coisas que gerariam uma mudança estrutural importante para o futuro e no presente seria um sinal poderoso de compromisso do governo Lula com a responsabilidade fiscal. Isso teria impacto favorável para ele também. Porque se não fizer isso e a desconfiança continuar, nós voltaremos de algum momento a ter aumento do dólar forte, né? E por isso caracterizaria os próximos 2 anos pela prevalência de 3 cavaleiros do apocalipse, digamos assim. Primeiro, dólar alto. Segundo, juro alto.
Terceiro, inflação alta. E inflação alta é mortal para a popularidade do presidente e pode afetar a sua competitividade na sua batalha pela reeleição. Até porque... Portanto, Lula fará bem a si mesmo. Lula fará bem a si mesmo se ele ouvir o ministro Haddad, ouvir a ministra Tebet, que eu acho que apoiariam ideias desse tipo. É importante o senhor falar isso, porque a gente precisa lembrar, inclusive, uma das promessas de campanha de Lula era baixar a inflação, que até baixou num determinado momento, mas a gente viu esse cenário, então, que volta a aumentar como a gente está acompanhando. Por outro lado, a gente viu também o desemprego cair, que essa é uma promessa de campanha de Lula que ele está conseguindo fazer, pelo menos por enquanto. E aí, estava olhando aqui o Boletim Focus, e para relembrar um pouco desse cenário do déficit zero em relação ao PIB, ministro, e aí, vamos lembrar que o Boletim Focus, lá de janeiro de 2024, aqui do começo do ano, estava prevendo aí que a gente terminaria o ano com déficit primário de 0,8% em relação ao PIB. Agora, a previsão mudou para 0,5%. De que forma que o senhor avalia, então, essa mudança? Se é uma mudança positiva e o que ela representa para o cenário fiscal? Ainda não é suficiente, né? Olha, essa é claramente uma mudança positiva que decorreu essencialmente do aumento da receita e não de corte de gastos. Pelo contrário, os gastos aumentaram. Os gastos aumentaram nos 2 anos perto de 400 bilhões de reais no governo federal. Né? Mas sim, é uma mudança positiva, com certeza. Uma coisa que eu queria acrescentar em relação à minha fala anterior é que mesmo que o Lula parta para esse tipo de ação corajosa, ainda restaria uma dúvida. Ele convencerá a sociedade disso aí? Porque a sociedade, infelizmente, comprou muitas das teses das corporações, particularmente da educação. Né? Se você ouviu uma pesquisa hoje, os brasileiros vão dizer a educação melhora com mais gasto. E, na verdade, não é assim. O Brasil gasta proporcionalmente em educação mais do que os Estados Unidos. Nós gastamos 6,2% do PIB, eles gastam 5,8%. E 1,5 vezes que gasta a China, que gasta 4% do PIB. E a China está avançando até na área espacial. Se a gente viu essa semana, um astronauta dele bateu o recorde de permanência no espaço. Né? Certamente a China consegue uma qualidade de educação muito acima da brasileira, gastando 2/3 do que gasta o Brasil. Tem alguma coisa errada e precisa ser revisto. Exatamente, é um ponto importante para a gente ficar de olho a partir, então, das suas falas, ministro. E aí o senhor falava sobre esse ponto de que é necessário convencer a população, e é interessante lembrar algumas coisas que a gente está de olho por aqui. Um dos pontos que tem sido apontados como na verdade, o principal problema agora na gestão Lula, para esse ano principalmente, é a comunicação. Haddad agora mencionou, por exemplo, e Lula tem falado, existe uma preocupação, segundo as apurações da CNN, diante do cenário da comunicação. No começo do ano eles falavam, a prioridade nesse momento é cuidar da comunicação. E agora, fim de ano, a gente está encerrando o ano e certamente vai ser uma questão que vai ser tocada. Porque é importante a gente ficar de olho, até a pesquisa da Genial Quest mostrou, ministro, que no fim das contas as pessoas não ficaram sabendo da notícia da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Porque o grande objetivo era uma medida para que a população soubesse o que o governo estava fazendo. Mas as pessoas não souberam disso. Por outro lado, as pessoas estão sabendo do impacto de ter um dólar acima dos R$6. Então é interessante ver a diferença e o problema na comunicação, porque a gente tem o problema agora, as pessoas entendendo muito mais um problema do que entendendo uma novidade que o governo Lula traz. Inclusive, na pesquisa da Genial Quest, é importante falar, 75% das pessoas, dos entrevistados, da população brasileira, entendem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil como algo positivo, ao contrário do mercado. A pesquisa também foi feita com o mercado e o mercado, a maior parte do mercado, entendeu como algo negativo. E é interessante comparar também a questão da comunicação. As pessoas entendem como positivo, a população de modo geral, só que eles nem sabiam que isso poderia acontecer e que, claro, que vai entrar em votação. Eles sabiam apenas que o dólar está acima aí dos R$6 e preocupados, claro, com essa situação. Olha, Muriel, é natural que essa contradição apareça, né? Que a população como um todo hoje, felizmente no Brasil, já incorporou em grande parte a ideia de que é preciso até reduzir a tributação, né? O Brasil tem uma carga tributária que deve chegar a 33%, 34% do PIB esse ano, que é parecida com o de país rico. E nós não somos país rico.
E como não somos um país rico, não temos uma quantidade de ricos que os outros têm, né, as nações avançadas, né, isso significa que o imposto de renda arrecada algo como 5, 6% do PIB no Brasil, um pouco mais, um pouco menos, né? Nos Estados Unidos, isso é 40%, 50%. Então, eles podem ter um imposto sobre o consumo mais baixo. Por exemplo, aquele quando a gente vai para qualquer cidade americana, tem aquele imposto, o sale tax, a venda, o imposto sobre a venda final, né? Aqui não, a gente tem que ter uma tributação pesada sobre o consumo, que é regressiva do ponto de vista da distribuição de renda, porque os pobres pagam proporcionalmente mais do que a renda, do que os ricos no seu consumo de bens e serviços, né? Então, isso é até bom que aconteça esse tipo de percepção. Cai imposto é bom para o Brasil. Só que, neste momento, perder 35, 40 bilhões de arrecadação no momento de crise fiscal não parece ser a medida mais adequada. Adia essa decisão, mas eu acho que essa foi a condição, imagino, que o Lula impôs para apoiar outros pontos do pacote. E aí misturou uma coisa com outra que não deveria ter misturado. É complicado. A gente vai seguir olhando então o que vai acontecer, os desdobramentos disso tudo, sempre contando aí com a sua opinião, com a sua avaliação, ministro. Para a gente é muito importante. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, volte sempre aqui no CNN Money. Obrigada. Obrigado, Muriel. Obrigado pelo convite. Um Feliz Natal para você. Obrigada para o senhor também. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Boa tarde.